Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje será apresentado a 10ª área de conhecimento do PMBOK para gerenciamento de projetos, que é a área de partes interessadas, ou stakeholders. Ela é a 10ª no PMBOK porque foi justamente a última a ser incorporada pelo manual. Esta área, busca justamente identificar as pessoas, grupos, entidades, organizações, ou seja, todos aqueles que possam, de alguma maneira, influenciar ou ser influenciados pelo projeto que está em desenvolvimento. E essa área trata de identificar esses grupos e saber gerenciar e como engajá-los no melhor para o melhor desenvolvimento do projeto, para um projeto mais eficaz, para que o projeto tenha sucesso. Né? Então, essa área analisa e categoriza, vamos dizer assim, todos os elementos, as partes interessadas, buscando analisar todas as expectativas e, de alguma forma, tentar desenvolver estes itens necessários, atender essas expectativas para o sucesso do projeto. Então, o trabalho da equipe do projeto é justamente analisar essas expectativas, atender essas expectativas, avaliar como essas expectativas podem ou não afetar no desenvolvimento do projeto, no desenvolvimento das estratégias necessárias e todos os itens relacionados a um projeto. Voltando um pouco, o significado de stakeholders é justamente, tradução literal, parte interessada, ou todos os envolvidos, ou, como eu já comentei, um indivíduo, grupo, organização, que possa ser afetado pelo desenvolvimento do projeto, que, de alguma forma, o projeto possa interferir na vida dessa pessoa. Esse conjunto, desses indivíduos, grupos, a gente pode ter vários tipos, relacionados dentro da própria organização do projeto, da governança do projeto, dentro da organização, externos à organização. Então, essa figura ali mostra alguns casos já dentro da organização, dentro da instituição, de como está atuando. Então, posso ter lá a minha equipe, a questão dos acionistas, os diretores, já um pouco externa, a questão da comunidade, órgãos regulatórios, clientes, fornecedores. Do outro lado da organização, os gerentes de programa, gerentes funcionais. Então, a gente tem aqui, de um lado da figura, a parte de stakeholders externos da organização, e do outro, os da organização. E todo esse conjunto de pessoas, indivíduos, organizações, grupos, devem atuar ou devem ser analisados para terem suas expectativas atendidas. Então, existem vários níveis de responsabilidade, autoridade, que afetam o desenvolvimento do projeto. Então, eu preciso identificar essas necessidades desde o início do projeto, sendo que essas pessoas, essas partes interessadas, podem afetar tanto positivo quanto negativamente um projeto. Eles podem ter capacidade de barrar a execução de um projeto, pensando construções que envolvem ou que vão ter algum impacto ambiental. A gente pode ilustrar a questão da hidrelétrica de Belo Monte, que teve várias discussões, várias brigas. Então, tem que trabalhar no projeto para justamente administrar essas pessoas, essas diferentes entidades, identificar como pode ser influenciada ou elas influenciam no projeto, para influenciar positivamente no resultado do projeto. Como eu comentei, esta área é relativamente nova, a parte de gestão dos stakeholders, entrou no PMBOK a partir da 5ª edição. Antes, o guia tratava, como eu comentei no vídeo de comunicação, essa parte dos stakeholders, de gerenciar os stakeholders dentro da parte de comunicação. E
relativamente, essas duas áreas, comunicação e partes interessadas, estão bem alinhadas, né? Eu preciso compartilhar as informações, eu preciso satisfazer as minhas partes interessadas, e para isso eu preciso disponibilizar as informações, né? Até por isso que antes essas duas áreas eram unificadas. E só que, devido a várias pesquisas, identificou que a parte interessada, assim como a comunicação, é extremamente importante de ser gerenciada. Ela que pode causar ou impactar o desenvolvimento do meu projeto. Então, é necessária essa análise mais crítica dos envolvidos no projeto. Quando a gente liga a área de conhecimento, gestão dos stakeholders ou das partes interessadas, com os processos do projeto, ele possui 4 procedimentos e que tem, junto com criar o termo de abertura, que é um projeto de inicialização, tem o processo de identificar as partes interessadas. Então, logo no começo, é extremamente importante, no início, justamente identificar estas partes interessadas, identificar pessoas que possam, né, ser afetadas, influenciar, identificar os impactos, a influência dessas pessoas no meu projeto, para que obtenha um sucesso maior ou um sucesso do meu projeto. Então, o primeiro passo é justamente na inicialização do meu projeto, identificar essas partes. Uma vez identificado, no planejamento eu vou elaborar o plano para engajar essas partes, ou seja, para incentivar a participação, desenvolver abordagens para envolver essas pessoas, né, essas partes interessadas, levantando suas necessidades, expectativas, interesses, a questão do potencial do impacto no projeto nelas ou delas no projeto. Então, planejar como motivá-las a participar. Na parte de execução, é justamente gerenciar estes planos, seja por meio de comunicações, seja por meio de trabalhar com essas partes ao longo do projeto, seja buscar atender às suas necessidades, expectativas, lidar com as questões de como promover melhor esse engajamento, sempre tendo como objetivo o sucesso do projeto. E a última, do monitoramento e controle, é justamente monitorar esse engajamento, né? Então, elencar como essas partes, como essas relações entre as partes está, de alguma forma, afetando o projeto, buscar adaptações às possíveis estratégias adotadas para melhorar esse relacionamento e, quando necessário, também modificar meu plano de gerenciamento e as estratégias de engajamento, né? Então, revisar as etapas anteriores, né, com planejar e gerenciar. Quando a gente fala em identificar, para identificar é necessário elencar vários itens, né, do que pode ser uma parte interessada. Então, eu posso ter parte interessada que tenha o interesse na participação, então é um grupo ou uma pessoa que tem interesse direto na execução do projeto, no desenvolvimento desse projeto. Pode ser também relacionado à parte de direitos legais ou morais, então a parte de saúde e segurança, órgãos reguladores, questões de direitos morais, de leis trabalhistas, questões de proteção, de órgãos governamentais, então tudo relacionado a essa parte legal, legislativo. Pode também ter partes interessadas relacionadas à propriedade, seja ela que tenha um ativo, um imóvel, algo que possa atuar no projeto, auxiliar no desenvolvimento do projeto. Posso ter também ativos, né, ou partes interessadas que possuem o conhecimento necessário, né? Então, conhecimento especializado numa determinada necessidade do meu projeto, que possam, né, ser adotados e aproveitados na execução. E também
a parte de contribuição, relacionado às vezes ao patrocinador, relacionado ao fornecimento de verbas, de recursos, né? Relacionado um pouco à organização de forma geral. Então, pensando nesses 5 itens, né, são formas de analisar quem pode ser as partes interessadas, né? Então, nesse primeiro processo, que é identificar essas partes, eu busco justamente identificar, documentar essas informações relevantes para o interesse geral de todos envolvidos no projeto, né? Então, o principal benefício desse procedimento de identificar é justamente conseguir identificar e direcionar de forma mais apropriada as ações para estas partes, né? Buscando o engajamento e desenvolvimento delas ao longo do projeto. Uma forma, né, de classificar, vamos dizer assim, esses tipos de partes interessadas é trabalhar com uma matriz poder com interesse, ou seja, quanto esta parte tem interesse no projeto e quanto essa parte interessada tem poder em realizar ou impactar o meu projeto. Fazendo uma matriz onde interesse, variando interesse alto e baixo, e poder alto e baixo, a gente chega com uma matriz de 4 quadrantes. O primeiro, o monitorar, que é justamente baixo interesse e baixo poder, vamos dizer assim, são as partes interessadas menos importantes, entre aspas, mas são necessárias monitorar estas partes, identificar, né, seus interesses, acompanhar justamente estas partes ao longo do desenvolvimento, sendo que elas podem, né, impactar muito lá na frente quando o projeto for finalizado. Exemplificando um projeto de construção civil. Grandes empreendimentos imobiliários, os clientes ou os proprietários que estão comprando na planta, o apartamento, a casa, o que vier a ser, eles precisam ser monitorados e, ao mesmo tempo, eles vão monitorar a obra para ver se está de acordo. Se fugir, vamos dizer assim, pode gerar impactos totalmente negativos ao projeto. Então, por isso essa etapa de monitorar. Quando a gente fala num segundo quadrante, pouco poder, mas alto interesse, eu preciso manter essas partes informadas. Então, trabalhar os sistemas de comunicação e manter informado nas alterações de um projeto, manter informados relacionados a alterações que foram necessárias a um projeto, ou informar o desenvolvimento da obra, do projeto, o andamento com seus custos, seu cronograma, o valor agregado, entre outros fatores, né, outros indicadores. Um terceiro, manter satisfeito, tenho baixo interesse, mas o meu poder é alto, né? Então, envolve pessoas que não estão tão interessadas, vamos dizer assim, naquele projeto, mas têm um alto poder de decisão sobre aquele projeto. Por isso, eu tenho que deixá-las satisfeitas. Posso exemplificar com a questão de algum tipo de patrocinador, né? Algo que vai ajudar no desenvolvimento, tem poder para ajudar, só que ele não tem muito interesse naquela área específica do projeto, né? Mas eu preciso dar retornos a ele. E, por fim, ao último quadrante, alto poder e alto interesse, eu tenho que gerenciá-los com atenção, né? Então, eu tenho que não só comunicar, não ter só ferramentas, mas trabalhar com eles, muitas vezes, coisas relacionadas a escopo, alteração de escopo, das entregas, né, dos entregáveis do meu projeto, o cronograma desses entregáveis. Então, é uma parte que eu tenho que negociar diretamente, gerenciar e que demanda uma maior atenção, né? Então, são formas de eu classificar meus stakeholders de acordo com a sua importância, seu poder, seu interesse. Existe uma outra forma também nessa classificação, que ajuda na identificação, um modelo chamado arco-íris, que faz a ligação entre
os afetados e os influentes, né, quem possui influência. Então, de maneira geral, cada faixa deste arco-íris está relacionado a quem é afetado, os mais afetados ao centro, os menos afetados nas bordas. E aí, dividindo, né, fatiando este semicírculo, a gente tem as questões dos influentes, mais influentes de um lado e menos influentes do outro, e os moderados no meio. Então, é classificando aonde pode se encaixar cada um deles, né? Menos influente, mas é muito mais afetado. Então, existem várias classificações, né? A mudança de uma obra, aonde eu posso classificar, por exemplo, a parte que está desenvolvendo, está construindo, né? Eles são menos influentes, mas são diretamente afetados, ou não são tão afetados. Então, fazer várias análises nos envolvidos para conseguir classificá-los da melhor maneira possível no desenvolvimento do projeto. Um outro modelo, esse um pouco mais complexo, o modelo da saliência, apresenta 3 atributos principais para classificar a parte interessada. Esses atributos são poder, legitimidade e urgência. Poder, vamos dizer assim, é aquele que tem meios, né, seja ele coercitivos ou normativos, que vão, de alguma forma, impor a própria vontade no desenvolvimento do projeto. Então, são pessoas que conseguem influenciar muito na execução do projeto. Já a legitimidade, aquele que busca de forma justa e procedente as suas reivindicações, né? Então, de alguma forma, legitimam a sua participação no projeto, tendo justificativas legais para isto. E a urgência é aquele relacionado à prioridade, urgência, emergência, atenção imediata, que de alguma certa forma quer o retorno o quanto antes possível desse projeto. Então, trabalhando com conjuntos, né, de círculos, né, cada um desses atributos sendo um círculo, a gente consegue, nos cruzamentos entre eles, classificar, fazer subclassificações com base nesses 3 atributos. Então, a gente pode ter um stakeholder latente, ou seja, um stakeholder que vai possuir apenas um desses 3 atributos. São aqueles que têm uma menor evidência ao longo do projeto. Então, ele pode ser o dormente, relacionado ao poder, discricionário, relacionado à legitimidade, ou exigente, relacionado à urgência, né? Seriam essas áreas brancas dos círculos. A gente pode também, uma outra subclassificação é o espectador, ou seja, ele possui 2 atributos desses 3, né? Então ele já apresenta uma importância mais moderada, né? Uma intermediária entre pouca e muito. E aí existem 3 possíveis configurações, né? O dominante, onde mistura poder e legitimidade, o dependente, que junta legitimidade e urgência, ou perigoso, poder e urgência. Então, como a gente pode ver, os próprios termos, né, desses classificados já dá uma ideia do que esse stakeholder representa para o meu projeto. E essa do espectador é justamente essa área cinza mais claro da figura, né? E um último, que é o definitivo, possui alta importância, justamente o cruzamento dos 3 atributos, nessa parte mais cinza, mais escura, que é o definitivo, ele possui os 3, então ele é extremamente importante, impactará diretamente e muito no meu projeto. Então eu tenho que tomar cuidados com esse stakeholder, né? Seria aquele mais importante a ser gerenciado, administrado. Se comparar com a matriz anterior, muito provavelmente esse é aquele que deve ser gerenciado, né? Alto poder e alto interesse. Passado essa identificação, eu vou começar, né, elaborar esse plano de engajamento. Então, desenvolver as abordagens, buscar mecanismos, né, identificar as necessidades, elencar, elaborar o plano, né? Então, fazer com que esse plano
interaja com eficácia e eficiência as partes interessadas. Uma forma, né, de identificar é por meio de uma matriz de avaliação de nível de engajamento. Então, eu posso elaborar ela no planejamento e na parte de gerenciar, confrontar e identificar as possíveis lacunas que surgiram ao longo do projeto. Então, essa matriz relaciona as partes interessadas e classifica em 5 itens, né, 5 tipos diferentes, como a desinformada, que não tem conhecimento do projeto e dos impactos potenciais. Tem os resistentes, que são aqueles que sabem dos impactos, são resistentes a qualquer mudança, vamos dizer assim, eles são contra o desenvolvimento do projeto ou qualquer resultado deste projeto. Eu posso ter a classificação como neutra, que é justamente está ciente, não apoia nem resistem, estão ali, sabe do projeto e o projeto não vai alterar na visão deles a vida deles. Tem os apoiadores, que é justamente sabem do projeto, sabem dos impactos e vão apoiar os resultados do projeto, a execução do projeto. E tem a parte de líderes, né, que é a somatória do estar ciente, saber o impacto, estar altamente engajado e vai garantir com que o projeto ocorra, né, e tenha êxito. E aí, nessa classificação dessa matriz, eu posso trabalhar com a situação atual e a situação desejada, né? Então, nessa parte de planejar, eu posso imaginar que cada um das partes interessadas tenha um engajamento desejado. Então, como a questão do apoiador, o 1, 2 e 3, ele espera que seja todos apoiadores. Só que lá no gerenciamento, quando for analisar, verificar os impactos, identificou que o 1, na verdade, em vez de apoiador, está desinformada. O 2, em vez de apoiador, está neutro, tanto faz. E só o 3 realmente está apoiando o projeto como imaginado. Então, essa matriz ajuda no planejamento, na identificação, juntando, né, identificação dos stakeholders com seu engajamento e, consequentemente, vai auxiliar lá no gerenciamento, identificar essa possível lacuna existente e verificar se foi falha de comunicação, se foi falha em algum elemento do projeto, algum plano, alguma parte de gerenciamento e execução do projeto. Então, isso vai possibilitar gerenciar melhor essas partes interessadas. Então, nessa parte do planejar, o importante é ter o plano, né? Então, é identificar justamente essas estratégias que eu comentei, as ações que vão ser necessárias. Esses planos devem ser desenvolvidos logo no início, né, do projeto e deve ser revisada constantemente ao longo do projeto, constantemente no sentido de uma forma periódica, conforme vai avançando as etapas. Conforme eu mostrei na matriz, ao longo do projeto pode haver variações do humor, vamos dizer assim, entre aspas, das partes interessadas. Isso exige essa atualização do meu plano. Esse plano pode ser formal, informal, detalhado, estruturado, depende muito da concepção da empresa, do ambiente no qual está envolvido, dos stakeholders envolvidos, mas é extremamente importante alinhar as necessidades do projeto com as expectativas das partes interessadas, né? Então, eu tenho que buscar um meio de analisar necessidades com expectativas, né, para atingir o sucesso do meu projeto. E justamente esse plano vai buscar minimizar esses impactos indesejados, coisas que não seriam interessantes que ocorressem. Quando a gente fala desse plano, é importante ter lá a introdução, método de tratamento, formas, né, a lista dos interessados, os níveis de engajamento de acordo com a classificação, o plano de ação, as estratégias de controle. Então, são alguns dos itens que eu posso listar e desenvolver nesse meu plano de gerenciamento das partes interessadas. Mas é importante, juntamente com a minha parte de informação, né, de comunicação, até que ponto deverá envolver informação e até que ponto ele pode
atuar de forma direta no escopo do meu projeto, em possíveis alterações ou na execução. Então, eu preciso levantar quais tipos de informações são necessárias, né? Notícias de andamento físico do projeto, financeiro, especificações técnicas ou não. Então, cada tipo, vamos dizer assim, de parte interessada vai receber um tipo de informação. A questão da frequência, né, com que essas informações serão divulgadas, questões de confidencialidades, né, segredos de industriais que às vezes podem estar sendo utilizados, restrições aos acessos a todo mundo, né? Nem todo mundo vai ter acesso ao controle financeiro, aos desembolsos e tudo mais. O meio como será feito essa informação e transmissão, né? Como será armazenado, e também o controle de tudo que acontece, né? O verificar se as informações estão chegando na parte de forma correta, no destino correto, né? Então, aqui já mostra um pouco do relacionamento entre o plano das partes interessadas, né, o plano de gerenciamento das partes interessadas e o plano de gestão da comunicação. Feito o plano, eu começo a gerenciar esse engajamento, ou seja, comunicar e trabalhar com essas partes interessadas, promover essa participação, incentivar essa participação, né? Então, engajar de alguma forma nas etapas apropriadas para obter o melhor resultado possível ao longo do projeto. Lembrando que parte interessada pode ser a equipe do projeto, executores, gerente do projeto, parte da organização, parte externa, fornecedores, clientes, né? Então, todos eles, de alguma forma, eu tenho que saber engajar, né? E possibilitar, né, um nível de apoio cada vez maior dessas partes e minimizar também as resistências que possam surgir com novos projetos, né, dependendo dessa classificação. Então, engajar, eu vou buscar justamente melhor relacionamento entre as equipes, entre as partes do projeto, né, gerente e equipe, aqueles que estão atuando diretamente no projeto. Vou buscar dar maior visibilidade às ações a serem atendidas pelo projeto. Então, marketing positivo, divulgar boas ações, entre outros itens. Buscar a proximidade das partes interessadas ao projeto, né, esse engajamento, trazer as partes envolvidas na atuar e mostrar que são extremamente importantes nesse desenvolvimento do projeto. Entender, né, a satisfação das partes interessadas, entender o que elas esperam, o que elas desejam, né? Então, como realizar, né, o plano, realizar e gerenciar, né, aplicar e implementar essas ações. Então, isso, além de respostas rápidas e reações de ações planejadas e organizadas. Por fim, o último procedimento, que é monitorar o engajamento das partes interessadas, é justamente acompanhar e monitorar, como o próprio nome diz, e ir adaptando as situações que ocorrem ao longo do projeto, adaptações das estratégicas, modificação dos planos, né, do plano de engajamento, do plano e demais planos, e adaptando essa situação às necessidades das partes interessadas. Então, o objetivo principal do monitorar é justamente manter e tentar incrementar a eficiência e eficácia das atividades envolvidas por parte das partes interessadas relacionadas ao seu engajamento no desenvolvimento do produto. Então, o projeto, à medida que vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, vai se atualizando a sua execução, é interessante ir acompanhando se não há mudanças significativas em relação às partes interessadas. Então, é um processo que atua ao longo de todo o projeto e busca, entre outras coisas, agregar as informações ao projeto que são distribuídas às partes interessadas, né, que são endereçadas às partes de acordo com a classificação já comentada. Identificação de novas partes interessadas, né? Ao longo do projeto pode ser que surjam novas
novos stakeholders, então é necessário atualizar sempre o tipo, o perfil e tudo mais que a gente já discutiu. Também entender o andamento do escopo e a comunicação para as partes interessadas, né? Como se dá essa comunicação, como o avanço do escopo ou possíveis alterações do escopo podem ser negociadas pela parte interessada, entre os envolvidos. Registro das informações consolidadas, isso já é uma coisa que foi comentado em outros vídeos, relacionado a documentar. É importante documentar tudo o que acontece no projeto, seja ele positivo ou seja ela negativo, né, situações positivas ou negativas, porque desse registro a gente consegue ter as lições aprendidas, né? Então eu consegue buscar melhorias contínuas nos processos de gerenciamento do projeto, nos processos de gerenciamento das pessoas, né, das partes interessadas, de recursos, entre outras partes, né? Então é interessante sempre verificar, monitorar, registrar tudo o que acontece ao longo do projeto, e essa parte focado em stakeholders não deixa de ser menos importante que as demais. Talvez seja até mais importante, porque são os stakeholders que vão incentivar, vão brecar um possível avanço do projeto que está em desenvolvimento. Como sugestão de leitura, né, continuando o estudo de caso sobre a construção da casa do Eduardo e da Mônica, do material complementar do livro base dessa disciplina, que é Fundamentos de Gestão de Projetos, de autoria de Marli Monteiro e Roque Rabechini, tem lá o item 2.2, a equipe e os stakeholders do projeto da construção da casa. Eu recomendo a leitura, são 2 páginas, bem curto, que mostra essa definição da equipe por parte do Eduardo e da Mônica para a construção da sua respectiva casa, né, do projeto de construção. Espero que tenha entendido o conteúdo. Dúvidas, comentários, sugestões, só deixar aqui no campo abaixo. Como sugestão, já falei em outros vídeos, sigam o canal e sempre acompanhem por meio do sininho as atualizações e novos materiais que serão disponibilizados. Abraços a todos.